Vamos falar sobre um verdadeiro ícone da cultura brasileira, a faca de churrasco. A gente sabe que ela é bem mais que um simples utensílio, né? É, na verdade, a ferramenta que conecta quem assa a carne com o corte perfeito. É uma peça fundamental em toda essa tradição de reunir a família e os amigos. E aí fica a pergunta, uma pergunta central. A faca que está aí na sua gaveta, ela está mesmo à altura do seu churrasco? Porque, olha, um bom churrasco começa bem antes de acender o fogo. Ele começa na escolha da ferramenta certa. Ter a faca ideal não é luxo, não. É uma questão de respeito pela carne, pela tradição. Então, vamos mergulhar nisso. A experiência de um churrasco de primeira linha, daquele que fica na memória, depende muito da precisão do corte. E essa precisão, bom, ela vem de um lugar só, da faca. Uma ferramenta que não tá legal pode comprometer todo o trabalho. A verdade é uma só. Uma faca de má qualidade pode sim arruinar até a melhor picanha. Não tem jeito. Um corte impreciso afeta a textura, a suculência e, claro, a apresentação. É por isso que entender as características de uma boa faca é, assim, fundamental. Agora, vamos entrar nos detalhes. O que a gente precisa observar na hora de escolher? Pense nisso aqui como um guia rápido, um raio-x da anatomia da faca ideal para o seu churrasco. A primeira decisão, e talvez a mais importante, é o material da lâmina. As de aço inoxidável são super populares pela durabilidade e, como o nome já entrega, pela baita resistência à ferrugem. Já as de aço carbono são famosas por uma coisa: elas seguram um fio afiado por muito mais tempo. O porém, exigem um cuidado maior. Tem que limpar e secar logo depois de usar, senão ela oxida mesmo. Mas não é só a lâmina, viu? Outros pontos são cruciais. O cabo, por exemplo, ele define o conforto e a segurança na pegada. E tem de tudo: madeira, osso, chifre, até materiais sintéticos. O tamanho também importa, e muito. Lâminas maiores, ali na casa dos 25, 30 centímetros, são ótimas para peças grandes de carne. Já as menores dão mais controle e mais precisão. Ok, agora vamos para uma grande questão que define esse mercado: a escolha entre uma faca de produção industrial e uma artesanal. São literalmente duas filosofias diferentes, e cada uma tem seus pontos fortes. A escolha pode ser resumida de um jeito bem simples. A necessidade é de uma ferramenta de batalha, sabe? Aquela confiável e prática para todo dia. Ou a busca é por uma joia, uma peça única, de altíssima performance. Essa analogia ajuda demais a gente a entender as duas principais opções do mercado. E aqui as diferenças ficam bem claras. As facas industriais têm um custo-benefício excelente e a manutenção é bem mais simples. Do outro lado, as artesanais, bom, aí é um investimento em exclusividade, materiais de ponta, com um desempenho que muitas vezes transforma a faca quase numa peça de coleção. Para essa comparação ficar mais concreta, vamos analisar dois exemplos clássicos, que representam perfeitamente esses dois mundos: o industrial de um lado e o artesanal do outro. A Tramontina Century é um clássico absoluto, né? A lâmina dela, de aço inox, passa por um tratamento térmico. Basicamente, é um processo que esquenta e esfria o aço para ele ficar mais duro e, com isso, o fio durar mais. E o cabo de polipropileno é super ergonômico, dá uma pegada firme e segura. É a definição de uma ferramenta confiável. O grande trunfo da Sentry é, sem dúvida, a praticidade. É uma faca durável, fácil de limpar, com um preço bem acessível. A contrapartida, falta aquela singularidade, aquele toque especial. Ela é uma ferramenta de performance, não uma peça de exibição. Do outro lado do espectro, a gente tem as facas artesanais da Facas Gaúcha. E aqui, cada peça é única. De verdade. As lâminas podem ser de aço carbono, para quem quer o melhor fio possível, ou de inox polido. Os cabos são verdadeiras obras de arte, com combinações de chifre, osso, madeira e, claro, elas vêm com uma bela bainha de couro legítimo. Uma faca artesanal gaúcha é uma declaração de estilo e de performance. É uma peça exclusiva, com materiais nobres e um corte que é impecável. O preço, claro, é mais alto. E os modelos de aço carbônio, como a gente viu, pedem um cuidado redobrado para não enferrujar. Mas o resultado é uma ferramenta para a vida toda. Com tudo isso em mente, como é que se toma a decisão final? Bom, a escolha ideal depende de uma combinação de coisas: necessidades práticas, orçamento e, claro, preferência pessoal. O processo todo pode ser simplificado em 3 passos. Primeiro, definir o uso principal e o orçamento disponível. Segundo, escolher a filosofia que mais combina com cada um, se é a praticidade industrial ou a exclusividade artesanal. E terceiro, que talvez seja o mais importante, se comprometer a cuidar da ferramenta. Uma boa manutenção é a verdadeira chave para a longevidade de qualquer faca.
No fim das contas, a melhor faca é aquela que se encaixa perfeitamente no estilo de cada churrasco e que se torna um orgulho de usar. Porque, no fundo, ela não tá ali só para cortar a carne, ela tá ali para continuar uma tradição muito importante. A escolha agora fica